Olá, alunos e alunas. Sou o professor Carlos Roberto e hoje a gente vai estudar potenciação. Vamos lá? Então tá aqui, potências. Então tenho a elevado a n igual a x. Está sendo colocado aqui de maneira genérica. Então a gente tem que aprender a calcular quanto é um número elevado a outro número. No caso aqui, o número que fica embaixo é chamado de base. O número que fica em cima, no caso n, que representa esse número que fica em cima, é chamado de expoente. E o resultado, que no caso aqui está representado pela letra x, é chamado de potência. Então, a base elevada ao expoente dá o resultado que é chamado de potência. Nada mais é que fazer o seguinte: seja n um número natural qualquer, a gente sabe que o número natural é o número que vai de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Então, tenho a elevado a um número natural diferente de 0, vamos colocar assim. A elevado a um número natural diferente de 0 é igual a vezes a vezes a vezes a n vezes. Então, por exemplo, 3 elevado a 2, eu vou fazer 3 vezes 3. 3 elevado a 4, eu vou fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes. Bora praticar resolvendo exercício que a gente vai entender melhor. Matemática, a gente tem que praticar, tem que resolver exercício. Aliás, todas as disciplinas, a repetição leva à excelência. Então vamos praticar, vamos resolver exercício que a gente vai entender isso tranquilamente. Então vamos lá. Por exemplo, se eu tiver 2 elevado a 3, vou colocar aqui 2 elevado a 3. Como é que se calcula isso? Isso aqui é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vejo que muitos já estudaram isso aqui. Tá? Para muitos é uma revisão. Para outros estudaram, mas não aprenderam muito bem. De qualquer forma, isso faz parte do conteúdo de você, dos conteúdos mínimos. Então, vamos aprender. Então, 2 elevado a 3 é igual a 8. Não é para fazer 2 vezes 3, 6. Tem gente que multiplica a base vezes o expoente. 2 vezes 3, 6. Não. Eu vou multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Então, deu 8. Outro exemplo. 2 elevado a 4. Eu vou multiplicar o 2 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Simples assim. Outro exemplo. 3 elevado a 3. Eu vou repetir o 3 quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 3, 27. Então, 3 elevado a 3 é igual a 27. Não esquecendo que esse número aqui de cima é chamado de expoente e o número aqui de baixo é chamado de base. Uma coisa importante que vocês têm que saber é o que acontece se eu tiver, por exemplo, 5 elevado a 0. Depois eu vou explicar o porquê, mas gravem isso. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, 5 elevado a 0 é 1. 1000 elevado a 0 é 1. 32 elevado a 0 é 1. Então, todo número elevado a 0 é 1. E se eu tiver assim, por exemplo, 6 elevado a 1? Eu vou ter que repetir o 6 quantas vezes? Uma vez só. Então, 6 elevado a 1 é 6. Aliás, qualquer número elevado a 1 é ele próprio. Vamos ver outros exemplos? Eu posso ter assim, 4 elevado a 2 mais 3 elevado a 3. Como é que eu faço isso? Vou fazer primeiro 4 elevado a 2. Lembrando, não é para fazer 4 vezes 2, 8, não. 4 elevado a 2 é 4 vezes 4. Mais
3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3. 4 vezes 4 é 16, mais 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. 16 mais 27, vou fazer bem aqui. 6 mais 7, 13, vai 1. 1 mais 1 mais 2, 4. Então dá 43. Simples assim. Tá? Por enquanto, a gente só viu um número natural elevado a outro número natural. Mas a gente pode ter, por exemplo, uma fração elevado a um número. Por exemplo, se eu tiver uma fração 1 sobre 2 elevado a 2. Veja, essa fração aqui não é um número natural. A fração a gente chama de... é um número racional. Todo número que eu posso colocar em forma de fração, vamos dizer assim, é um número racional. Então, os números fracionários são números racionais. Não é um número natural, é um número racional. Como é que eu faço esse cálculo? Vai ficar meio vezes meio. 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 2 é 4. Então, a resposta é 1/4. Só para terminar essa parte de fração, 3/4 elevado a 3 é 3/4 vezes 3/4 vezes 3/4. E 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4 é 64. Só confirmando. 4 vezes 6 é 24. Bom, 2, 4 vezes 1 é 4, 64, correto. Então deu 27 sobre 24. Agora, quando eu tenho a base, um número inteiro negativo. Só recapitulando, o número inteiro é representado pela letra Z. E, por exemplo, o número natural é representado pela letra N e o número inteiro é representado pela letra Z. O número natural, eu já falei, é 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. É um conjunto infinito. O número inteiro, ele vai pegar os números naturais, ok? Ele vai pegar os números naturais mais os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3 e vai embora. Então, isso aqui é o conjunto dos números inteiros. Veja que o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Ok? E sim, vamos continuar. Por exemplo, se eu tiver aqui menos 3 elevado ao quadrado. Isso aqui é menos 3 vezes menos 3. Menos vezes menos, lembram lá do ensino fundamental? Menos vezes menos é mais, 3 vezes 3 é 9. Ok? Veja, na multiplicação, quando a gente multiplica sinais iguais, só para a gente relembrar, sinais iguais dá sempre positivo. Mais com mais dá mais, menos com menos dá mais. Sinais diferentes dá sempre negativo. Então, menos com mais dá menos, mais com menos dá menos. Isso na multiplicação. Sinais iguais, o resultado é positivo. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, veja que os sinais são iguais. Ó. Menos 3 e aqui menos também. Então, a resposta é positiva. Eu posso deixar só o 9 ou colocar assim, ó, mais 9, dá no mesmo. Quando é positivo, eu não preciso colocar o sinal. Deixa eu dar outro exemplo. Menos 4 elevado ao quadrado. Isso aqui é menos 4 vezes menos 4. Sinais iguais dá positivo. 4 vezes 4, 16. Não precisa colocar o sinal de mais. Veja uma coisa interessante. Se for menos 2 elevado ao cubo.
como é que dá isso? Veja, nesse caso, quando eu não coloco entre parênteses, veja o seguinte, importante anotar o seguinte, menos 2 elevado ao cubo, ou menos 2 elevado a 3, é diferente, esse aqui é o símbolo de diferente, é diferente de menos 2 entre parênteses elevado a 3. No primeiro caso, quando não tem o parêntese, só está o 2 elevado a 3. No segundo caso, quando tem o parêntese, está o 2 e está o número negativo também elevado a 3. Então tome cuidado com isso. Isso costuma cair muito em prova. Então, por exemplo, quanto é menos 2 elevado a 3? Eu vou deixar o menos aqui, não vou elevado a 3, não vou fazer menos, o menos não vai acompanhar o 2. Assim, ó, o menos vai ficar 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Vejo que só está o 2 elevado a 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, menos 2 elevado a 3 é menos 8. Agora, se for menos 2 entre parênteses elevado a 3, aí é outra coisa. Nesse caso, é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos é mais, porque a gente sabe que sinais iguais, a resposta é sempre positivo. E mais vezes menos é menos, sinais diferentes dá negativo. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2, 8. Então deu menos 8. Nesse caso, deu o mesmo resultado. Mas pode ser, e muitas vezes acontece, não dá o mesmo resultado. Por exemplo, deixa eu pegar um aqui que não dá o mesmo resultado. Vou colocar bem aqui, ó. Por exemplo, menos 4 elevado ao quadrado, entre parênteses. Depois a gente vai calcular menos 4 elevado ao quadrado sem entrar entre parênteses. Menos 4 elevado ao quadrado é menos 4 vezes menos 4. Tanto o 4 como o menos está elevado ao quadrado. Menos vezes menos é mais. 4 vezes 4 é 16. Deu 16 positivo. Aqui, menos 4 elevado ao quadrado, o menos não está elevado ao quadrado. Só quem está é o 4. Então vai ficar o menos aqui, só o 4 que eu vou elevar ao quadrado. Então vai ficar 4 vezes 4, menos 4 vezes 4 é 16. Vejam que menos 4 elevado ao quadrado, sem entrar entre parênteses, deu menos 16. E menos 4 elevado ao quadrado dá 16. Outro exemplo, 2 elevado a 0 é uma coisa. Menos 2 elevado a 0, menos 2 elevado a 0 entre parênteses é uma coisa. Menos 2 elevado a 0 sem entrar entre parênteses é outra coisa. Aqui, tudo elevado a 0 é 1. Acabou. Aqui, só tem o 2 elevado a 0. O menos não está elevado a 0. Então, vai dar menos 2 elevado a 0, eu sei que é 1. Ok? Então, tomem cuidado com isso. Bem, agora vamos ver o que acontece se o expoente for um número inteiro negativo. Por exemplo, se eu tiver 2 elevado a menos 3. E aí? Eu sei que 2 elevado a 3 é 8. A gente já aprendeu que 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Mas se o expoente for negativo, o que você vai fazer? Isso daqui eu vou explicar a regra. Assim como eu falei, a regra é quando tem um número elevado a 0 que dá 1. Não vou explicar ainda o porquê, vai ser em outra aula, mas vamos aprender logo a calcular quando o expoente é negativo. Aprendo, memorize a regra. Depois a gente vai entender o porquê das coisas, que também isso é importante. 2 elevado a menos 3, eu sempre vou inverter para tornar o expoente positivo. Ok? Então é assim, ó. Como assim, professor, inverter? É o seguinte. Então, eu dou forma de fração para ele, 2 dividido por 1, que é 2, que é a mesma coisa. Eu vou inverter. Quando eu inverto, vai ficar 1. 1 que estava embaixo passa para cima. E o 2 que estava em cima passa para baixo. Quando eu inverto, troca o sinal do expoente. Era negativo, passou a ser positivo. Pronto, agora eu resolvo como eu já estou acostumado. Meio, ou 1 sobre 2 elevado a 3, eu vou repetir 1 sobre 2 3 vezes. Ó.
1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, deu 1 sobre 8. 1 oitavo. Então, 2 elevado a menos 3 é igual a 1 oitavo. Outro exemplo. 3 elevado a menos 2. Como é que eu faço? Eu vou dar a forma de fração aqui para o 3. Okay? Eu sei que... Coloca aqui entre parênteses, né? Eu sei que 3 sobre 1 é a mesma coisa que 3. Aí eu vou inverter. Vai ficar 1 sobre 3 elevado a 2. Toda vez que eu inverter o número, vai trocar o sinal do expoente. É negativo, passou a ser positivo. Aí agora eu já sei fazer. Isso aqui é 1/3 vezes 1/3. 1 vezes 1 é 1 e 3 vezes 3 é 9. Outro exemplo. 6 elevado a menos 2. Isso aqui é 1 sobre 6. E agora ficou 2 positivo. Aí vai ficar 1/6 vezes 1/6. 1 vezes 1 é 1. 6 vezes 6 é 36. Ok? Deixa eu ver aqui um outro exemplo. Se eu tiver 5 sobre 2 elevado a menos 3. Mesma coisa. Aqui não precisa dar forma de fração porque já está em fração. Então só faço inverter. O 2 passa para cima, o 5 para baixo. Troca o sinal do expoente, fica positivo. Então vai ficar 2/5 vezes 2/5 vezes 2/5. Pronto. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 é 125. Simples. É isso, pessoal. Até a próxima aula.